Caríssimos Padre João, irmãos e irmãs que pertencem à comunidade da Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, da Diocese de Marília, primeiramente quero saudar vocês e dizer que eu me sinto muito agradecida de ter sido convidada para falar para vocês neste mês vocacional, mês de agosto. Primeiramente, eu quero me apresentar. Eu sou a irmã Maria Angélica, pertenço ao Instituto das Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus, um instituto fundado por Madre Clélia. Então, para vocês verem quem é Madre Clélia, e eu vou falar um pouquinho sobre a vida dela. Então, Madre Clélia nasceu em Forlì, na Itália, em 1861. E Madre Clélia teve na vida um sonho, um objetivo, uma finalidade de fundar um instituto que acolhessem crianças abandonadas, necessitados, abandonados. E Madre Clélia, com esse trabalho, então, ela fundou o Instituto das Apóstolas no ano de 1894. Então, ela tinha 33 anos. E este instituto foi fundado principalmente, nós temos em mente hoje, para levar um raio da ternura do coração de Jesus para tantas pessoas. E hoje nós levamos esse raio de ternura do coração de Jesus para 15 países. E Madre Clélia, quando ela fundou o instituto, ela fez um escudo, que é esse que vocês estão vendo aqui, nessa vela, com essa inscrição, Caritas Christi Urget Nos, que significa: a caridade de Cristo nos impele, a caridade de Cristo nos impulsiona. Nos impulsiona a quê? A ir, então, até o nosso irmão, levar o nosso carinho, levar a nossa atenção, levar tudo aquilo que realmente é necessário para os nossos irmãos. E Madre Clélia faleceu em 1930. Em 1945, houve um bombardeio no cemitério de Roma e foram chamadas as irmãs para o reconhecimento do corpo, do caixão, e nossas irmãs apóstolas lá estiveram, e quando abriram o caixão, detectaram que o corpo de Madre Clélia estava intacto. Por ordem, então, do Vaticano, foi o corpo levado para sepultar na nossa capela da Casa Geral, em Roma. E, depois disso, nós trabalhamos, pedimos, espalhamos orações pela beatificação de Madre Clélia. Então, ela intercedendo a Deus pelas pessoas que fizeram essas orações, nós temos conhecimento assim de muitas graças, de muitos milagres alcançados. E em 2018, a Santa Sé aprovou, depois de todo o processo feito, a beatificação da nossa fundadora. Então, isso aconteceu em 3 de novembro de 2018. E tudo isso é feito, por peritos ali da Santa Sé, com junta médica, tudo. E quando foi dada a ordem para que nós pudéssemos abrir novamente, fazer a segunda exumação do corpo de Madre Clélia, novamente encontrou-se o corpo intacto. Então, Madre Clélia não foi proclamada beata porque foi encontrado o corpo intacto, mas ela foi beata porque houve em março de 1951 um grande milagre que aconteceu aqui no nosso Brasil, no Hospital de Ribeirão Preto, a Santa Casa, onde trabalhavam nossas irmãs. Um médico, o Dr. Pedro Ângelo, acometido por uma síndrome Guillain-Barré, uma doença que paralisa a pessoa, paralisa todos os membros, e depois ela acaba paralisando também a parte respiratória e aonde a pessoa pode ir a óbito. E no dia, então,
em que o doutor Pedro estava muito mal, não existia, era insuficiente o tratamento naquele tempo para essa patologia. Dr. Pedro, o médico assistente do Dr. Pedro, disse para a família que talvez ele não passaria daquela noite. Aí foi feita uma proposta pela irmã Adelina, uma irmã que estava naquela noite cuidando do Dr. Pedro, para que a família fizesse a oração de intercessão à Madre Clélia para alcançar este milagre da cura de Dr. Pedro. E enquanto a família rezava essa oração durante a noite, irmã Adelina ficou cuidando do doutor. E 1h da noite, irmã Adelina, com uma relíquia de Madre Clélia, que tem um pedacinho de uma roupa da pessoa que faleceu, e ela estava então ali naquele pedacinho, naquela relíquia, um pedacinho do véu de Madre Clélia, tirou um fio daquele véu, daquela relíquia, colocou numa colher com água e deu para o doutor beber, sendo que ele não deglutia mais nada, estava salivando, mas ela tentou e disse: doutor, tenta engolir esse pouquinho de água. Tenha fé que Madre Clélia vai trazer a cura para o senhor. Doutor Pedro conseguiu deglutir. A partir dali ele parou de salivar. E passado algum tempo a irmã percebeu que ele já começou a mexer os membros. Ela deu mais um pouco de água. Ele tomou sem dificuldade. Aí a irmã Adelina foi fazer um creme de milho para o doutor Pedro. E ele deglutiu tudo. E foi vendo que ele foi melhorando minuto por minuto. No dia seguinte, quando o médico assistente chegou ao quarto, ele encontrou o doutor Pedro já com todos os movimentos, sentado na cama, consciente, tomando o seu café da manhã. Ele chamou todo o corpo clínico do hospital e todos proclamavam a uma só voz que teria sido realmente um milagre. E alguns dias ainda ele ficou internado para restabelecer, porque fazia dias que ele não se alimentava, e voltou a exercer a medicina por mais 25 anos. E Dr. Pedro morreu, então, em 1976, em setembro. Então, para a gente ver que houve ali um milagre reconhecido pela Igreja, que tornou beata a nossa Madre Clélia. E agora, falando para vocês, então, um pouquinho também sobre vocação. Então, o que é vocação? Vocação é chamado, vocação é um dom de Deus. Nós vemos muito isso na Sagrada Escritura. Os chamados de Deus no Antigo Testamento para que exercessem algum ministério, alguma obra de Deus dentro daquele povo. Então, esse chamado também no Novo Testamento, temos aí Jesus que chama 12, ele deve ter chamado mais, né? Mas 12 foram capazes de responder o sim e seguir os passos do Mestre. Então, para mim, esse chamado é um dom de Deus, é um verdadeiro presente que eu acredito ter recebido realmente no dia do meu batismo. E o que é essa vocação, então? Essa vocação é uma entrega, né, da vida a Deus, para a gente se colocar a serviço do Instituto e na Igreja, né? Então, para a gente se colocar a serviço da Igreja, nós temos que estar fazendo alguma coisa na Igreja, né? E neste mês vocacional, agosto, a Igreja comemora várias vocações. Então, nós já temos no primeiro domingo a vocação ao sacerdócio, no segundo domingo a vocação do Dia dos Pais, que nos faz lembrar a família. No terceiro domingo, então hoje, né, se comemora o Dia da Vida Consagrada, a vida consagrada religiosa para homens e para mulheres, né? E no quarto domingo celebra então a vocação do leigo. Quantos leigos, né, se dedicam realmente ao serviço às pastorais da Igreja? Então isso é muito bonito também. A gente vê aí todas as pessoas realmente, seja sacerdote, religioso, família, jovem, né, estão ali a serviço da Igreja. Então esse mês é muito importante para nos lembrar essas vocações dentro da Igreja.
Mas especificamente neste dia em que nós comemoramos então a vida consagrada religiosa, é um serviço realmente de doação aos nossos irmãos, né? Onde nós podemos levar, através da nossa vida, através do nosso testemunho, a palavra, né? A palavra de Deus, onde nós podemos levar o amor, onde nós podemos incentivar a fé dos nossos irmãos. Eu digo para vocês que, em síntese, para mim, esse chamado vocação é um apaixonamento por Deus e por tudo que é de Deus. Então, eu tenho, assim, sempre tive na minha vida a oportunidade de trabalhar com casais, com jovens, com catequese, com apostolado da oração e tantas outras pastorais na igreja. Isso para mim é muito importante, porque é algo que me realiza, porque realmente eu me vejo no meio do povo, né? Então isso para mim é uma realização muito grande. Mas eu vou contar um pouquinho para vocês também da minha história vocacional. Então, aos 7 anos, quando eu fui para a catequese, as coordenadoras da catequese eram 2 irmãs apóstolas, irmã Anacleta Bis e irmã Terezinha Debone. E quem dava a catequese para nós eram as normalistas do Colégio Sagrado, onde essas irmãs eram as diretoras e acompanhavam, então, essas normalistas. E eu fiquei vislumbrada quando eu vi essas mulheres de Deus, tanto que eu cheguei, assim, numa euforia em casa, contando para a mamãe o que eu tinha visto, como eram elas, e minha mãe, então, me orientou que eram religiosas, que eram pessoas que entregavam a vida a Deus. Então, isso fez arder uma chama dentro do meu coração, e eu disse para minha mãe naquele momento que eu queria ser igual a elas. Aí a mamãe disse para mim que eu era muito criança, eu tinha que esperar um pouco, tinha que crescer, para depois eu decidir realmente o que eu queria da minha vida. Então isso foi muito importante para mim. Só que os anos passaram e parece que essa chama ficou assim um pouco que escondida dentro de mim. Já na minha adolescência, nós tivemos a oportunidade de morar perto da igreja Santa Isabel. Então, ali na igreja Santa Isabel, minha família sempre foi católica praticante, eu comecei a participar da União das Filhas de Maria. Meu pai e meus 2 irmãos mais velhos eram congregados marianos, a mãe era da Associação de São José e do Apostolado da Oração, então todo mundo inserido ali, né, na igreja, e meu irmão Manuel, que começou como coroinha, depois grupo de jovens, e hoje a gente sabe, né, quantas pastorais na igreja ele já atuou e continua atuando, juntamente com a minha cunhada Vilma, né, também. Então, eu acho muito bonito, né, essa continuidade de família dentro de tudo aquilo que a gente recebeu da nossa família, dos nossos pais, né. Então, nesse tempo em que eu fui morar perto da paróquia, eu também era catequista na igreja e na área rural. Com 18 anos, eu fui trabalhar na Santa Casa. Imaginem vocês, encontrar de novo na minha vida as irmãs apóstolas, trabalhar com as irmãs apóstolas do Sagrado Coração de Jesus. E começou então a reacender essa chama dentro de mim, mas eu tinha muitas dúvidas, não sabia realmente aquilo que eu queria da minha vida. E um dia, em confissão com o Padre Cláudio, aí a gente vê o valor, né, do sacramento dentro da igreja. Além da confissão, a gente sabe que tem uma orientação espiritual. Padre Cláudio me deu uma chamada, que talvez Deus estivesse pedindo alguma coisa a mais da minha vida, além de tudo isso que eu estava realizando. E aí, reacendeu essa chama dentro de mim. Eu não tive mais dúvidas. E decididamente eu resolvi então ser religiosa. Hoje digo para vocês, né, que são 54 anos de caminhada no Instituto das Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus. 52 anos, fez em fevereiro, que eu me consagrei a Deus. E digo para vocês que foi
a vocação mais acertada na minha vida. O que eu realmente procurava, o que eu realmente encontrei. E isso me dá assim, uma alegria muito grande, porque hoje ainda eu continuo todos os meus trabalhos dentro da igreja e sou entusiasmada por tudo aquilo que faço, né? Continuo nessa grande alegria e tenho assim uma gratidão imensa a Deus por esse chamado. Agradeço mesmo, porque foi a chamada mais acertada. Foi o sim mais acertado que eu pude dar para Deus. Então eu gostaria de dizer para vocês hoje que, se vocês se sentirem chamados, não tenham medo de se lançar nas mãos de Deus, de entregar a vida de vocês nas mãos de Deus. Principalmente vocês, né, jovens, rapazes, jovens, moças. Existem tantos institutos, tantas congregações religiosas, tanto masculinas como femininas, como também, né, o sacerdócio diocesano, sacerdócio de religiosos. Então, não tenham medo de entregar essa vida de vocês a Deus, se vocês sentirem um chamado, como tantas pessoas do passado, dentro da nossa escritura a gente vê, tiveram também assim um impacto, mas de repente se lançam no trabalho daquilo que Deus pede de cada um, de cada uma, e se lancem no serviço de Deus. E eu tenho certeza, digo para vocês, né, que vocês vão ser muito felizes. Porque o que eu tenho para dizer para vocês, a minha vida de 54 anos de caminhada na vida religiosa é de verdadeira felicidade, de verdadeira alegria interior, de saber que eu estou realmente cumprindo aquilo que Deus determinou para mim. Então, mais uma vez, né, eu quero agradecer ao Elton, que é o coordenador da PASCOM, e dizer para vocês, fiquem com Deus.